Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o Denis e mais uma vez venho propor uma ferramenta que nos ajude no dia a dia da aula remota, deixando o nosso momento de aula com o aluno mais prazeroso, mais divertido e incentivando que a absorção dos conhecimentos realmente aconteça. Então bora lá? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar então do Kahoot. Quem é o Kahoot? O que é o Kahoot? O Kahoot é uma plataforma web feita com base em slides e questionários que são respondidos pelos alunos em simultâneo à moderação de um professor. Então eu posso utilizar o Kahoot tanto para montar uma aula teórica e a cada sequência de slides eu faço questionamentos onde o aluno é obrigado a responder e nessa resposta dele eu consigo entender se ele entendeu ou não o que foi explicado, assim como eu também posso utilizar como uma plataforma avaliativa para gerar notas. Então eu posso propor uma avaliação na plataforma e através dos resultados do aluno no Kahoot, eu converto em notas e uso para integrar uma média trimestral, bimestral, enfim, depende do modelo da avaliação empregada. E também o Kahoot propõe uma atividade simplesmente para competição entre os alunos, um competindo contra o outro, para que de repente haja uma premiação, um pontinho positivo, enfim. Simplesmente é importante que o Kahoot seja utilizado com o principal foco da absorção melhor do conhecimento por parte do aluno. Mas ele propõe então essa gamificação, essa competição, ele propõe avaliações, desde que todos estejam ali interagindo. Pode ser presencial, em um ambiente de sala de aula, como principalmente a base dele pode ser utilizada de acesso remoto, cada um em um local do planeta, juntos no mesmo momento, competindo uns contra os outros. Pessoal, basicamente o Kahoot ele vai ter dois modelos então, o presencial e o remoto. O presencial nós temos as possibilidades de utilizar DataShow para projetar telas com perguntas ou os slides, assim como podemos utilizar de laboratórios de informática. Não importa o meio dentro do presencial, o fundamental é ter alguma forma, algum dispositivo de acesso à internet com o acesso à internet, obviamente. Não vou me ater ao modelo presencial, vou falar mais sobre o modelo remoto, já que é a nossa realidade neste momento. Pessoal, o modelo remoto, ele basicamente é o professor tendo um computador e montando o ambiente Kahoot e os alunos acessando e interagindo entre os slides e os questionários que são postos ali. E cada um pode estar no local que bem quiser, desde que, novamente, vou reforçar, estejam conectados à internet. O modelo que o Kahoot emprega é de gamificação. É um teste de conhecimento, é uma evolução da aprendizagem e da pontuação dos alunos por meio das respostas corretas, onde um aluno consegue observar a posição de outro e concorrer a conseguir melhores pontuações. O Kahoot ele trabalha por sistemas de pontos para cada acerto e esse ponto ele é reduzido conforme o tempo que o aluno levou para responder aí o que foi perguntado. A jogabilidade dentro do Kahoot ele passa por três modelos básicos, sendo os dois primeiros os convencionais, que é um coletivo um contra o outro. Esse coletivo pode ser remoto ou presencial, um aluno contra o outro e o professor fazendo moderação. O outro modo é o modelo de times, que é muito mais fácil de ser aplicado durante os modelos presenciais de ensino, onde nós agrupamos os alunos e cada grupo corresponde a uma entidade que responde. Preciso somente de um dispositivo para um grupo, e aí grupo contra grupo. E o modelo individual, o modelo autônomo, que é empregado no ensino remoto ou quando o aluno faltou à atividade. O que é esse modelo individual? É poder dar ao aluno, posteriormente à sua aplicação da atividade, a possibilidade dele realizar sozinho, sem a moderação do professor, toda a sequência de perguntas e slides que foram propostas na plataforma Kahoot. Esse aluno individualmente fará no horário que lhe for atribuído e o professor receberá dele as notas e como foi a evolução dele dentro da plataforma. Então é bom porque diante do ensino remoto, muitas complicações como a queda de internet ou falta de energia por uma chuva atrapalham que o aluno fique naquele momento ali disponível junto ao professor. De qualquer maneira, se isso acontecer, o aluno poderá receber um link da sala Kahoot que o professor propôs e sozinho ele vai passando slide a slide e respondendo as questões. Ele vai pontuando, ele vai ganhando uma média de acertos e ao final o professor recebe exclusivamente daquele aluno o quanto ele conseguiu evoluir dentro aí da gamificação dos testes de conhecimento. O que é obrigatório? Internet, tanto para o aluno quanto para o professor, e algum dispositivo que se conecte à internet.
O papel fundamental do professor é sempre montar a plataforma e utilizá-la com muita sabedoria. O que essa muita sabedoria quer dizer? Basicamente, não é só o professor montar a sala e soltar o jogo para os alunos, porque vira uma competição por ganhar posições no ranking e que, de repente, ela não consiga converter em conhecimento, que é o nosso foco principal. Então, o professor precisa e necessita montar a sala, montar a sequência de slides e perguntas, e, dentro da sequência de slides e perguntas, ir moderando o conhecimento. O que isso vai querer dizer? Na verdade, o professor ele tem que ir explicando slide a slide, retomando assuntos, interagindo, e com essa dinâmica toda ele vai aplicando questões em que os alunos respondem. Pense o quanto isso é útil. Hoje, qual professor não se pega, às vezes, tendo um determinado número de alunos numa sala de aula virtual, mas não sabendo de fato se o aluno está ali assistindo ou absorvendo conhecimento? Pelo Kahoot eu consigo colocar lá 2, 3, enfim, uma sequência de slides com conteúdos e eu vou explicando. E ao término dessa sequência eu já consigo colocar perguntas. E aí o aluno responde. Se o aluno não respondeu é porque ele provavelmente não estava ali mesmo logado, né? Ele logou e saiu. Se o aluno responde, eu consigo entender se o conteúdo foi absorvido pela maioria ou não, consigo entender qual é o aluno que teve mais dificuldade, e aí eu posso retomar o assunto ou avançar o assunto já de imediato durante uma aula. Já o papel do aluno é simples, ele tem simplesmente que entrar e participar. É isso, né? Basicamente o aluno entra, participa, e o professor é o responsável por conseguir analisar todo aquele ambiente de construção do conhecimento durante o discorrer aí da aula, dos assuntos que ele trata. O jogo, pensando na jogabilidade que o Kahoot propõe, basicamente é o aluno que responde mais questões assertivamente, dentro do menor tempo, é o que vai ganhando posições, vai ficando em primeiro, segundo, terceiro colocado no ranking. O jogo em si, ele sempre vai mostrar a cada pergunta a posição que os 5 primeiros alunos estão, e para o aluno é mostrada a posição que ele está dentro do total de participantes. Já dentro do método de avaliação, o Kahoot ele vai gerar uma porcentagem de acertos. Então vamos supor que eu tenho 10 perguntas, um aluno acertou 8, o Kahoot vai me dizer que aquele aluno teve 80% de aproveitamento. Se eu quero usar isso como uma metodologia de avaliação para nota, é só pegar esse 80% e multiplicar pelo número de nota que valia aquela avaliação. E vamos supor que a avaliação tivesse um valor de 0 a 10. O aluno tirou 80%, então a nota naquela avaliação foi 8. E esse 8 eu posso lançar como um dos instrumentos para gerar uma média final do aluno. O padrão do Kahoot, por ser uma plataforma gamificada, é criar a competição entre os alunos. E dentro da competição, o professor tem que ser o narrador da história, ele tem de criar a situação, ele tem que instruir o aluno, passar o conhecimento e entender quando ele deve retomar ou avançar aquele assunto. Também é o papel do professor avançar os slides, avançar as questões. O aluno não tem autonomia para ir avançando à frente do professor. Somente o professor consegue ir avançando e assim todos que fazem parte daquele momento irão juntos avançar sempre no mesmo tempo sobre cada questão ou cada slide. Ao final de toda a apresentação de slides e questões, o professor recebe a pontuação final de cada aluno e a porcentagem de acertos de cada aluno, podendo converter em notas ou não, ou simplesmente usar como um instrumento de apoio para a retomada do assunto ou avanço daquele assunto. Já o aluno, ao final de uma partida, ele consegue ver a posição que ele ficou e o número de questões e quais questões ele acertou ou errou. E também ele consegue ver a posição de outros colegas para entender o ranking e saber se ele está bem, ou se ele ficou mal posicionado, ou se ele não conseguiu acertar nenhuma, ou se ele acertou muito. Então o aluno já consegue ter um feedback direto e talvez a partir disso buscar novos conhecimentos ou interagir melhor com o professor e através dessa interação sanar dúvidas ou aperfeiçoar aí a sua prática dentro daquela disciplina, daquele conteúdo. É importante, de novo, frisar que o Kahoot ele possibilita que o professor saiba e compreenda que aquele aluno estava, de fato, dentro do acesso remoto, participando da aula. Dentro de uma sequência de slides, nós colocamos algumas perguntas e o aluno interage, o professor vai avançando ou não, ou ele vai se aprofundando ou não em um determinado assunto naquele momento. É importante dizer que o Kahoot ele é uma ferramenta gratuita e tudo que eu explicar no próximo vídeo sobre a prática do Kahoot
é voltado à versão gratuita, mas é possível liberar outros recursos de maior nível, de maior interação, através de um plano de assinatura, e esse plano de assinatura ele pode ser mensal, ele pode ser trimestral, ele pode ser anual. Isso vai depender aí do professor, de até onde ele quer chegar, o quanto ele gosta e vai utilizar da ferramenta. O Kahoot é disponível para ser utilizado via navegador web, um Chrome, um Internet Explorer, o Edge, Firefox, Opera, enfim, qualquer um destes. E também ele é disponível para ser baixado nos smartphones com Android ou iOS. Funciona em todos, não tem problema nenhum, nunca foi reportado nenhum tipo de dificuldade sobre a compatibilidade do Kahoot em plataformas. E pelo fato de ser uma ferramenta web, qualquer um também consegue entrar pelo navegador. Para o professor, existe um endereço específico de entrada, que é o kahoot.com. Já para o aluno, tem um endereço só para participação de uma sala, de um jogo, que é o kahoot.it. Na versão gratuita, o professor consegue ter até 500 alunos. Na versão paga, pode chegar a 1.000 alunos e até mais, dependendo do plano. Claro que isso são valores ditos hoje, pegos pelo manual da plataforma, e que pode tudo ser mudado. De repente, eles podem deixar o gratuito com 10 participantes, mas não é o caso no momento, e eu acredito que essa ferramenta, pela importância que ela vem ganhando, ela continuará mantendo aí esse bom valor de participantes, mesmo no modelo gratuito. Pessoal, sobre as orientações mais básicas do Kahoot era isso. Eu vou fazer agora o segundo vídeo na prática. Eu vou começar a montar um ambiente de aula, vou montar uma sala Kahoot, vou simular a participação de alunos e espero que os professores, ou os demais colegas que queiram utilizar da plataforma consigam colocá-las para trabalhar no dia a dia e também pensem no uso dela no ambiente de sala de aula presencial, que logo logo, se Deus quiser, a gente vai voltar para dentro do ambiente de sala de aula, mas não com os hábitos antigos, e sim com novos hábitos, novos ferramentais, novas possibilidades de atuação, novas formas de pedir tarefas para casa, novos modelos aí de interação entre aluno e professor. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por assistirem a essa primeira parte. Vejo vocês no próximo. Até lá!